Agora eu tenho um mais alguma coisa infinitesimal, multiplicando um cara infinitesimal, outro cara infinitesimal, outro cara infinitesimal. Só vai sobrar o 1, né? Tá certo? Então 1 vai multiplicar o cara todo, né? Perdão. Isso daqui é L' menos L, né? Só um minutinho. Aqui faltou um negócio preliminar, que é o seguinte. Esse cara aqui, originalmente, não era infinitesimal. Faltou isso, desculpa. Né? Então ficou 1 mais isso, vezes um cara que não é infinitesimal, vezes um cara que é infinitesimal. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 vezes L, ddt disso vezes L, ok? Né? 1 vezes isso, e ddt disso vezes isso, que é de segunda ordem. Né? Então, o resultado de fazer esse produto disso por isso vai dar um termo extra que vai ser ddt de ΔT vezes L menos ΔL. Tá? É só a primeira linha que está aqui. Desculpa, é da L mais, né? 1 vezes L da L, 1 vezes menos ΔL, dá menos ΔL, ddt de ΔL vezes L está aqui, e ddt disso vezes isso é de segunda ordem, tá certo? Então o L continua onde ele está, mas aparece esse termo que está aqui, tá certo? ddt de ΔP vezes L menos ΔL e some esse cara que está aqui. Então aqui no final eu tenho que levar isso em consideração na hora que eu expandir. Eu vou ficar com L de x' menos L de x, que dá isso aqui efetivamente. Esse cara aqui cai fora da jogada, né? E aqui aparece ddt de ΔT vezes L. Certo? Isso daqui é uma derivada total, né? Isso é um ddt de ΔT vezes L. Né? Aqui tem outro ddt, né? Esse cara que está aqui. Então você, juntando tudo, você encontra a integral de T1 até T2 de Euler Lagrange, né? Vezes ΔXi mais ddt de dl dx ponto ΔXi mais ΔT L. Certo? Tudo isso igual a zero. Né? Mais uma vez, tudo isso foi válido apenas, né, impondo simetria da ação lagrangiana escalar, coordenadas escalares, essas coisas todas. Né? Então isso aí acontece independente de qualquer outra coisa. Isso é uma questão apenas algébrica, de forma, né, do objeto. Agora, se eu particularmente impuser essa condição sobre x, tais que esses x são a solução das equações de movimento, são os x clássicos, então esse cara que está aqui vai para zero. E você termina com, né, um cara que, para ser conservado, né, requer, né, lembra que o ΔXi, eu já apaguei o ΔXi, mas deixa eu lembrar quem é o ΔXi. ΔXi é menos ΔT x ponto i.
né? Esse ΔT que está aqui, né? E o que eu chego realmente é uma condição de conservação. Eu chego em DDT de DL dx ponto I, x ponto I, com sinal de menos, mais L vezes ΔT. Tudo isso vem para zero. Isso tem que ser válido fora da integral, porque o ΔT é completamente genérico. Tá certo? ΔT é epsilon vezes um certo f de t aí, né? Genérico. Se quiser, a gente pode trocar de sinal aqui, né? Olha só, momento, velocidade, menos L, né? É energia, né? Certo? Só para checar, se você pegar a lagrangiana de uma partícula normal, no potencial, tá certo? Que é isso aqui, né? Essa lagrangiana é simétrica por translações temporais? Não, né? Na verdade não, porque esse x ele se comporta como um escalar. Se você simplesmente substituir t por t mais epsilon, né? Aqui vamos pensar t' mais epsilon. O que vai acontecer com a sua lagrangiana é que ela vai mudar, né? Em geral. Um termo como esse aqui, ó. ΔL de t é ΔT dL dt. Só que se o ΔT, agora, como no nosso caso, translações temporais rígidas, vamos dizer assim, né? Ele é constante, o ΔL de t é uma derivada total. Tá certo? Então a sua lagrangiana, ela não é simétrica, mas ela muda para uma derivada total. Se ela muda para uma derivada total, a ação é que passa a ser considerada simétrica por essa história, né? Então, é só fazer essa conta que está aqui, todo mundo já fez essa conta uma vez na vida, né? Então você vai ver que essa quantidade é a quantidade constante. Portanto, conservação da energia, né, é função de invariância por translações temporais. A transformação de simetria que a gente está supondo que é a transformação de simetria do sistema é essa daqui, né? A gente fez essa conta para uma transformação bem mais geral, né? Uma reparametrização genérica. É claro que aí o seu sistema tem que satisfazer essas condições, né? Esse sistema aqui não satisfaz essa condição de invariância por uma transformação genérica, de jeito nenhum, né? Mas por translações temporais, sim, ele satisfaz, né? E ao satisfazer essas condições, né, você vê que a invariância por translações temporais é equilíbrio numa grandeza conservada. Mais uma vez, tem uma relação entre o número de parâmetros, 1, e a quantidade de grandezas conservadas, 1. Tá certo? Tem um parâmetro, uma grandeza conservada, é energia. Pausa para meditação, né? O que é energia, né? Agora todo mundo sabe, agora dá para saber o que é energia, né? Um problema que eu não sei se vocês tiveram, eu tive, a câmera está registrando, mas tudo bem, não tem problema, né? Eu tive esse problema durante muito tempo na minha vida. Foi o seguinte: como é que eu calculo a energia de um negócio, de um sistema qualquer, né? Vocês sempre foram seguros com a energia, assim, sem problema nenhum com a energia? Eu não. Eu nunca tive muita segurança com a energia até eu aprender o teorema de Noether, né? Que é esse teorema aqui, né? Como é que eu calculo? Se você me der um sistema, como é que eu calculo a energia desse sistema? Ah, eu vou decompor o sistema em partículazinhas, cada partículazinha energia é P2 sobre 2C mais V de X,
Né? E quando não tem potencial, tem uma interação, uma coisa assim, entre outras... era um negócio que me incomodava. Né? Até o dia que eu descobri isso. Né? Descobri que energia é a quantidade que se conserva por translações temporais. Aí eu fiquei sossegado. Aí o teorema de Gödel diz o seguinte: energia é isso aqui, ó. Tá certo? Energia é aquilo ali. Aquilo é definido como energia. Pior, o que é definido como momento é a quantidade que se conserva por translações espaciais. Tá certo? Isso é muito fácil, né? Quando eu tenho uma partícula, um sistema de partículas, uma coisa assim, tudo muito óbvio. Para que eu preciso desse arsenal todo que está aqui, né? Para calcular a energia? Vem cá, e quando você tiver um sistema de fluidos, né? E quando você tiver um sistema de campos, por exemplo, né? Como é que você calcula a energia de um sistema de campos, em geral? Né? O teorema de Gödel te dá exatamente a receita para você fazer isso. Para você dizer quem é a energia, quem é o momento angular, quem é todo mundo, né? que importa na física. Tá certo? Você observa o comportamento do seu sistema sob translações espaciais. Tá certo? Se o seu sistema fosse invariante, né, essa quantidade deveria ser conservada. Aí você calcula essa quantidade. Isso é energia. Se o seu sistema não é invariante, essa quantidade não é conservada. E a não conservação dela está em função da não invariância da tua lagrangiana do teu sistema, que vai aparecer ali. Tá certo? Então você pode não só calcular a energia, como calcular a razão pela qual ela não é conservada, fazendo esse tipo de abordagem. Tá certo? Então, eu gosto de dizer que isso mudou minha vida. Espero que mude de alguém aqui. Né? Se é que todo mundo já não sabe isso. Né? Se vocês já sabem isso de cor e salteado, me desculpem pela repetição e tal. Agora, se vocês não sabem, é legal saber. É legal saber o que é energia, mesmo que seja no primeiro ou no segundo ano da pós-graduação, não tem problema. Comigo foi assim, então não tem problema. Vamos dar os créditos, né, cara? Aqui eu fiz um curso de mecânica clássica com um professor que já saiu do CBPF, chamava-se Carlos Augusto Pinto Galvão. Né? Não é o diretor anterior do CBPF, é outro cara. Né? E esse cara é um cara que sabia muito mecânica clássica. Né? Ele deu um curso de mecânica clássica sensacional, indo para frente, né? Nas coisas, né? Como deve ser, e soltou o teorema de Gödel na mão da gente. Né? E ele mudou minha vida, realmente. Falei, não, cara, tem que ter o teorema de Gödel. Aliás, deviam dizer isso pra gente lá no ensino médio. Pô, ia preocupar muito trauma, ia fazer muita gente gostar de física, eu acho. Bom, enfim, isso daí é energia. Né? Você pode imaginar que tem momento angular também. Como é que é o momento angular? Né? Eu vou indicar aqui, não vou fazer a conta toda, mas vou indicar aqui mais ou menos. Né? O momento angular é um tipo de transformação desse tipo. X' I é igual a R, I, J, XJ. Isso aqui é uma rotação, né? Então você está dizendo que o seu sistema é invariante perante rotações. Tá certo? Então isso aqui é uma rotação. O que é uma rotação? Uma rotação é uma operação, né, sobre vetores que é caracterizada por transformações lineares ortogonais, ou seja, essa matriz R é tal que R vezes R transposto é a identidade. Essa condição é necessária para que você tenha que o módulo do x', né, ao quadrado seja igual ao módulo do x ao quadrado. Certo? É isso que define uma rotação. Mais uma coisinha, ela tem que ser conexa com a identidade para você poder fazer ela continuamente. Né? Senão, você aparece com as rotações impróprias, que são as rotações próprias multiplicadas pela operação de paridade. Esses são outros 500.
Isso aqui tecnicamente constitui o grupo SO3, certo? O grupo de simetrias. Não vamos entrar em mais detalhes do que isso. Bom, e aí como é que é uma rotação infinitesimal? Né? Uma rotação infinitesimal, né, é uma coisa que você fala assim, ela é infinitesimalmente próxima à identidade. Então, vamos abaixar esse índice aqui, porque senão vamos levantar logo de vez, né? Para não aumentar o grau de entropia aqui da discussão. Né? Uma rotação infinitesimal é algo que difere da identidade por uma quantidade infinitesimal. Né? Vamos dizer assim. Então, se você tem a transformação infinitesimal, você está dizendo o seguinte, que R i J vezes R JK transposto, R transposto JK, né, tem que ser igual a delta IK. Né? É essa equação que está aqui. Né? O R transposto JK, né, é o RKJ. Então, você tem que o RIJ, que é delta IJ, mais ômega IJ, vezes o delta JK, mais ômega KJ, JKJ, isso tem que ser igual a delta IK. Né? Então, delta IJ vezes delta KJ dá delta IK, né? Tem soma sobre J, lembra da minha convenção, índices repetidos, né? J está somando, né? Então, delta IJ vezes delta KJ dá delta IK, mais delta IJ vezes ômega KJ dá ômega KI, né? Mais ômega IJ com delta KJ dá ômega IK, né? Mais ômega vezes ômega, que é de ordem ômega 2, que eu estou fazendo coisas infinitesimais, então eu esqueço. Então isso tudo tem que dar delta IK, conclusão, ômega KI tem que ser igual a menos ômega IK. Então, essa matriz que caracteriza uma rotação infinitesimalmente tem que ser uma matriz antissimétrica. Né? E você pode pensar o seguinte, o x' aqui, portanto, vai ser delta IJ mais ômega IJ XJ. Né? Portanto, isso aqui é o XI mais ômega IJ XJ. Então, o delta XI é ômega IJ XJ, com esse cara aqui sendo antissimétrico. Certo? Então, toda vez que vocês virem uma transformação assim, delta xi é ômega ij xj, com esse conjunto de coeficientes sendo antissimétrico, você fala, isso daí está associado com uma rotação. Né? Isso é uma versão infinitesimal de uma rotação. Né? Então, as rotações, elas caem naquela categoria das transformações internas. Tá certo? Das transformações de simetria internas que a gente viu logo no início. A gente falou das simetrias internas e das simetrias espaço-temporais. Né? As simetrias internas é quando eu pego o x e mudo para x', mas não mexo com o tempo. As simetrias que eu chamei de espaço-temporais são aquelas onde eu mexo com o tempo. O t' é igual a t mais um certo g de t, epsilon g de t, alguma coisa assim. Né? Então, essas aqui são transformações onde eu mexo só com x, eu não mexo com o tempo. Tá certo? Eu posso escrever essas transformações, né, de uma forma ainda mais parecida com aquela que eu utilizei mas é melhor não andar nessa direção, não, porque tem muita coisa para falar disso. O fato é o seguinte, você pegar esse delta xi, dado por isso que está aqui, ômega ij xj, e substituir lá, naquela expressão, né, podem fazer como exercício, lá naquela expressão para simetrias internas, tá certo? Que a gente obteve, como o que era a lei de conservação quando eu tinha simetrias internas, o que vocês vão encontrar é o momento angular. Certo?
ou uma generalização do que seja momento angular com sistema de coordenadas generalizadas arbitrárias. Tá certo? Vão ser essas quantidades que vão ser conservadas em função dessa simetria que está aí. Tá? Bom, acho que está um bom momento para parar, porque não dá tempo de fechar o próximo assunto. Mas o próximo assunto agora é o seguinte: a gente aprendeu na mecânica clássica, né? Pergunta do Gabriel. A gente aprendeu que na mecânica clássica a gente tem leis de conservação associadas com simetrias, certo? Foi esse mais ou menos o conteúdo dessa história toda. Será que na mecânica quântica existem análogos de leis de transformação associadas com simetrias também? Tá certo? O que eu espero mostrar para vocês é que, pela formulação de integral de trajetória, essa discussão pode ser feita de uma maneira bastante simples a partir da ação, que é o nosso elemento básico. A ação é o elemento que é simétrico pelas transformações em questão. E a ação aparece lá na integral funcional. Tá certo? É o objeto central da integral funcional. Então a gente pode explorar o fato da ação ser simétrica e das consequências disso para obter leis de conservação, os análogos quânticos de leis de conservação clássicas. Tá certo? É isso que a gente vai fazer na aula que vem. Como eu disse, não é novidade nenhuma, porque na formulação canônica, né, a gente impõe, né, simplesmente que a operação de simetria comude com o hamiltoniano. Se a simetria é uma simetria contínua, o gerador dessa transformação tem que comutar com o hamiltoniano. Então, a gente já sabe, né, das leis de conservação quântica. Né? Mas a gente vai aprender a ver isso desde o ponto de vista da integração funcional, certo? Que ela existe um correspondente disso na integração funcional. Valeu. Vamos aí.